telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos veem ao vivo agora pelo Facebook da Vox TV, hoje nós vamos falar de educação. Eu tenho a honra e a satisfação de conversar direto de Cuiabá com a minha teacher, minha professora de inglês, professora, consultora, gestora em educação, Rúbia Leite. Rúbia, boa tarde, muito obrigado por me conceder essa entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Um tema tão importante, a gente precisa sempre falar quando é possível. Legal. Você está no Mato Grosso há pouco tempo, né? Você mudou agora? Você estava aqui em Santo André há pouco tempo. Quanto tempo você está no Mato Grosso? Eu estou aqui em Mato Grosso desde junho, né? Mudei em junho. No meio da pandemia você mudou? No meio da pandemia. No meio da pandemia a gente decidiu mudar para cá, mas não foi pelo motivo do meu trabalho, foi mais o trabalho do meu marido. E aí eu vim para cá do Mato Grosso e continuei exercendo remotamente o trabalho de consultoria bilíngue, né? Consultoria de educação nas escolas que eu atendo. Né? Legal. Bom, você é gestora educacional, tem formação em pedagogia, letras, tem diversas certificações internacionais, fala inglês brilhantemente bem, foi nossa professora, minha e da Rosana, durante um bom tempo. Se a gente não aprendeu mais é porque a gente é muito incompetente, não foi por a professora. Mas é professora bilíngue com larga experiência, trabalhou em grandes escolas que a gente conhece ali, no ensino de inglês como a segunda língua. E, com certeza, você se deparou com todo esse momento bastante conturbado. A gente fala que é um verdadeiro pandemônio, não uma pandemia. Essa necessidade de a gente ter aulas online e, dependendo do tipo de público que a gente trabalha, tem uma especificidade diferente, né? Criancinhas, eu tenho uma nora que dá aula para crianças de 4, 5, 6 anos, aula de inglês também, e está continuando a ministrar as aulas online. Aí, de repente, você passa para o ensino fundamental e básico, já é um outro público, uma outra forma de interagir. Outro dia mesmo eu publiquei um artigo de uma professora do INSPER falando da indisciplina na aula online. Imagina, você é indisciplina. Na aula presencial já é complicado, imagina online. Mas, enfim, eu tenho certeza de que você já, nesse seu trabalho de consultoria para as escolas, já ofereceu uma série de soluções, uma série de plataformas. Conta um pouquinho como é que está sendo trabalhar nesse período. Olha, eu acho que o pior já passou, né? Eu acho que no primeiro mês de isolamento social, no primeiro e segundo mês de isolamento social, o desafio foi muito grande. E não digo isso só para as pessoas da área da educação, não. Eu acho que para as famílias também o desafio foi muito grande. Porque todos nós nos deparamos com coisas que não estamos preparados de maneira alguma para lidar, né? Os professores se depararam com realidades que eles precisavam se adaptar e aprender a lidar com ferramentas que eles nunca lidaram, ferramentas que eles não estavam acostumados, maneiras de dar aula, gravar vídeo, mudar o entorno da casa para poder entregar esse vídeo, né, para o aluno. Então, o trabalho ele intensificou de uma forma muito grande. Acho que, primeiramente, um professor que dá uma aula de 40 minutos, na verdade, essa aula de 40 minutos, ela se transformou em pelo menos 3 ou 4 horas de trabalho, né, ininterrupto. E para as famílias também entenderem o que estava acontecendo, terem a paciência e o entendimento de que aquilo é um processo, vai melhorar, vai intensificar. Então, foi um desafio enorme psicologicamente com os professores. Eu tenho contato com mais ou menos uns 35 professores no meu guarda-chuva de consultoria atualmente,
ao redor do Brasil. Eu atendo 3 estados diferentes, um é Minas Gerais, o outro é Belém, aliás, desculpa, Pará, e o outro é Ceará, né? Então, são realidades muito diferentes, as famílias são muito diferentes, em nível de exigência, em nível de parceria. Então, os professores, eles passaram por desafios muito grandes. Eu cheguei a atender professor desesperado, chorando, psicologicamente abalado, porque não estava conseguindo fazer minimamente o que esperavam dele, que as famílias esperavam, principalmente os professores da educação infantil, no caso, né? Os professores que dão aula para educação infantil, eles entregaram um bom trabalho, mas o que aconteceu é o seguinte, é um estágio que não é obrigatório, né? Então, o manter alunos fica muito mais difícil nesse período, né? Então, envolveu todo um trabalho de conscientização das famílias sobre a constância da educação, sobre separar quais são os danos que vão causar para as crianças, e etc. Então, os professores ficaram muito abalados, ainda estão, né? Eu imagino, porque, de um lado, se a gente tem pais bastante responsáveis, né, que acompanham o rendimento do aluno na escola, se acompanham as atividades, fazem questão de estar presentes o tempo todo, a gente também tem uma parcela de pais que acha que a escola é o seguinte, a escola tem que resolver tudo, né? A partir do momento em que despeja literalmente o aluno na porta da escola, vai buscar no final do período, seja meio período, no período da tarde, e atribui toda a responsabilidade da formação para a escola, como se fosse algo assim meio mecânico de se fazer, quando a gente sabe que não é, né? Quem é pai de verdade e curte ser pai e acompanha o tempo todo a presença do filho na escola, nas atividades, está sempre preocupado em entender, já tem dificuldade, porque a evolução, até da forma de ensino, ela é muito dinâmica, principalmente em função da tecnologia, que a gente teve uma verdadeira revolução nos últimos anos. O próprio currículo escolar mudou muito. Por exemplo, se eu for pegar a minha época, que eu fiz, não existia nem ensino médio, era colegial naquela época, alguns termos que se usava para aula de português, por exemplo, de análise sintática, morfológica, então já não se usa mais nada disso, se usa termos completamente diferentes. Na matemática, por exemplo, você tem outras denominações. No próprio ensino de inglês, isso mudou bastante, né? E muitos desses pais que ficaram com os filhos em casa nesse período se viram também meio desesperados, porque, de repente, o filho ou a filha recebia uma determinada tarefa e ia perguntar, olha, como é que eu faço isso? E aí o pai e a mãe também não sabiam. Então, também esse lado do desespero partiu. Como foi pacificar tudo isso? Quer dizer, treinar o professor para que ele transmitisse serenidade, calma, que a gente vai mudar. Outra coisa, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a volta às aulas. Tem o pessoal meio desesperado, o pessoal quer voltar a trabalhar, mas também quer que o filho volte às aulas, outros não querem que o filho volte às aulas. É difícil conciliar toda essa gama de interesses aí, não? Sim, com certeza. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que acolher todas as incertezas das famílias, né? Porque, os desafios, eles foram grandes para os professores e também estão sendo grandes para as famílias. Por exemplo, eu tenho exemplos de famílias que estão desesperadas e já colocaram as crianças em casas de avó, de tio, porque já voltaram a trabalhar e a criança não está na escola, então eles deixaram com uma avó, com um tio, e por causa disso a criança não consegue atender as aulas online, porque ela está em interior, ela está em outro lugar, etc. Qual que é a solução aí? Principalmente as escolas particulares, né? Elas estão dando. As aulas assíncronas. São vídeos gravados, porque nós temos agora as aulas síncronas e assíncronas.
As assíncronas, elas não precisam acontecer naquele período exato, elas podem ser feitas em qualquer momento. Então, o professor, ele grava o vídeo, ou a plataforma, etc., e manda para o aluno faz assim que puder, né? E fica registrado lá na plataforma. Então, e também lidar com, acolher esses medos, essas dores e incertezas da família, fortalecendo o vínculo família-escola. Porque, querendo ou não, a realidade que nós temos hoje, antes, pré-pandemia, né, no Brasil, é uma relação superficial entre escola e família, né? O que nós precisamos agora é fortalecer esse vínculo, né, entre escola e família, essa comunicação, para que esteja tudo muito claro, né? E as famílias estejam cientes o tempo todo de tudo que está acontecendo dentro da sala de aula. Então, um exemplo prático que eu tenho para compartilhar com você é: o professor, ele faz o plano de aula para aplicar a aula, mas esse plano de aula também é enviado para a família ficar ciente do que está acontecendo passo a passo, né? E facilita um pouco. Legal. Bom, eu tive uma experiência, até hoje cedo mesmo, eu participei de um bate-papo com alunos do terceiro ano do ensino médio, num colégio aqui de Santo André, que é o Colégio Vesper, né? Eu tenho como diretora minha amiga Vânia, ela me convidou. Todo ano ela me chama, eu vou lá presencialmente bater um papo com esses alunos que estão em época de vestibular, de Enem, de escolher o curso superior, é uma decisão bastante difícil. E eu confesso, eu conversei hoje, de forma remota, aqui pelo computador, com vários alunos do terceiro ano, a gente bateu um longo papo, eu falei, claro, da minha profissão de jornalista, de como foi a minha opção pela comunicação, essa coisa toda, mas você sente que os alunos, mesmo num colégio como o Vesper, que se preparou, que estabeleceu várias plataformas de trabalho, que há um certo receio no ar, né? Você só tem que tomar uma decisão, você não sabe direito como é que vai ser essa disputa por vagas. Algumas escolas, o próprio Enem ficou meio bagunçado aí, ninguém entendeu direito. Mas eu vejo também donos de escolas, diretores, você deve ter conversado com vários deles, que também estão numa situação complicada. Eu vi uma manifestação da minha amiga Osvana Fameli, que é da Associação das Escolas Particulares aqui do ABC, ouvidora da Prefeitura de Santo André. Eles estão desesperados para voltar, porque as escolas estão perdendo alunos. Como é que está sendo essa conversa com a direção das escolas, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista estrutural financeiro das escolas? Realmente, o cenário que está se formando, e eu sou bem sincera quando eu digo que esse cenário ele vai piorar um pouco ainda, né? São escolas que têm um foco maior na educação infantil, estão perdendo muitos alunos e até decidindo por fechar as portas, né? Eu trabalho com escolas ao redor do Brasil e nós temos casos aí que são bem complicados, de escolas que perdem 300, 400 alunos de uma tacada só, né? Então, é bem complicado a situação das escolas que têm como foco a educação infantil, né? Porque não é um ensino obrigatório, e aí os pais, eles decidem, claro, sem condenar a decisão dos pais, de maneira nenhuma, porque é o que se espera de tirar, né? O maternal, por exemplo, o berçário, por exemplo, não se faz necessário mais, né? E esse bate-papo no quesito financeiro é no sentido de ajudar a traçar uma estratégia de marketing para que esses alunos voltem, né? Então, a conversa ela é muito mais voltada para alguma coisa que seja remediadora nesse sentido, entendeu? Fazer estratégias de marketing, lives no Facebook, lives
no Instagram para fazer os alunos voltarem, para explicar a importância da constância da educação na vida da criança. Porque por mais que você imagine, essa criança ela já estava inserida num contexto de educação, ela já estava inserida num contexto de ver todo dia aquela professora, ver os colegas, trabalhar com certas coisas, e aí de repente você interrompe aquilo. Então não é benéfico para a criança essa interrupção, né? É você explicar para as famílias que é necessária essa constância, essa continuação do ensino, né? Mas são todas as estratégias que estão sendo levadas realmente no sentido de fazer as famílias voltarem ao ensino, né? Famílias que já saíram voltaram. Verdade. A gente ouve muita gente que 2020 é um ano perdido para a educação. É um ano perdido? Essa pergunta é bem difícil. Ele não é perdido. Ele não é perdido. Porque da maneira que nos foi colocada essa situação atípica aí, essa coisa de adaptação, de tudo, nós fizemos, os professores trabalharam para que fosse o menos doloroso possível, mas ficou aquém dos outros anos, né? Não é perdido, não considero perdido, porque teve essa constância, entendeu? Foi oferecida a constância no conhecimento. Quando a gente fala de preparatórios, Enem, vestibulares, eu acho que fica um pouco mais complicado, né? Porque se o aluno ele não é muito autônomo, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para tentar essas provas agora, vestibular, Enem, etc. Porque, querendo ou não, a socialização, ela influencia muito no resultado dos alunos. Não é perdido, mas não foi completo. Que bom, que resposta que me deixou mais aliviado, porque a gente sempre ouve isso. Eu também acho que não é perdido, não. E até entendo que, com a criatividade de vocês, professores, com a criatividade da orientação pedagógica, inclusive, nós temos que tirar proveito dessa situação. Eu sempre comento que se a gente pode tirar algo de bom da pandemia, né, e sempre é possível tirar algo de bom, mesmo de algum acontecimento trágico, é que a gente, mais do que nunca, foi obrigado a pesquisar, a estudar. Os nossos grandes cientistas não têm nenhum receio de vir a público confessar que estão perdidos ainda na busca de uma explicação melhor, de um combate mais eficiente, eficaz ao vírus. A vacina ainda vai demorar para sair, e não adianta a gente também ter pressa para cobrar um resultado, porque isso aí não se consegue de uma hora para o outro, ninguém esperava isso. Foi um vírus que pegou todo mundo de surpresa, uma situação, as saídas na economia, mas tudo isso a gente está aprendendo. Isso que a gente está fazendo agora aqui, há 6 meses a gente jamais imaginava fazer uma entrevista usando essas plataformas, ou é o Airby, ou é o Google Meets, ou é o Zoom, ou é o Skype, tem vários outros se desenvolvendo, e gente que nunca mexeu no computador aprendeu a se comunicar dessa forma, né? Eu acho que algumas mudanças vieram para ficar, algumas ferramentas foram aperfeiçoadas e vão continuar sendo. A gente vai descobrir que existem outras formas de trabalho. Outro dia eu participava de uma reunião com o Heads de RH, o pessoal, o comando das maiores empresas de RH do ABC, com meu amigo Marcos Scaldelay, que foi presidente da Bombril, e falando da necessidade de você ter processos de seleção online, Sim. alguns trabalhos de home office. Fizeram uma pesquisa e 86% das pessoas que estão em home office disseram que querem continuar fazendo home office, porque acho que vai ser legal, é importante. Agora, muita coisa a gente está aprendendo. E na educação é a mesma coisa, a gente tem que tirar proveito para, desse limão que é bastante azedo mesmo, fazer uma limonada bem doce, não é? Sim, com certeza. Eu acho que voltar ao que era totalmente não é mais uma possibilidade. Isso não existe mais. Eu acho que toda a pandemia, todo o isolamento social, ele nos abriu opções de ensino
e de aplicação de metodologias e de metodologias ativas até, que você imagina que a distanciamento social, na hora de você aplicar metodologias ativas, vai te influenciar muito negativamente, mas não, né? Então, daqui para frente, não vai retroceder, nós não vamos deixar de usar essas ferramentas. A quantidade de ferramentas que ficaram disponíveis, que os professores descobriram, que estão usando agora nas aulas online, principalmente nas aulas que são síncronas, que acontecem ao vivo, né? Eles são ferramentas incríveis de ensino, né? E as crianças, por exemplo, os alunos, os millennials, né? Eles já nascem preparados para esse tipo de realidade, de ferramenta tecnológica. Às vezes eu tenho professores que falam para mim, olha, eu não sabia mexer em tal coisa, meu aluno veio e me ensinou, entendeu? Isso acontece demais. Então, não tem como retroceder de uma metodologia que acontecia antes de tudo isso nos acometer, né? Então, é importante dizer, é importante pensar que os próximos passos na educação, eles vão ser mais rápidos, porque uma vez que você tem essa realidade de ensino online colocada à sua frente, juntamente com o ensino presencial, você vai conseguir entregar um serviço melhor, você vai conseguir potencializar, né? E uma vez que a gente consegue voltar às escolas ao normal, acho que, assim, na minha humilde opinião, a partir do ano que vem, 2021, eu acredito demais que todas as metodologias elas vão ser potencializadas. Verdade. Você falou da sua humilde opinião, mas que não, ela é importantíssima, porque você tem uma larga vivência em sala de aula, e é isso que eu ia te perguntar agora. Pelo que você conhece do comportamento dos alunos, pelo que acontece dentro de uma escola, a gente está preparado para voltar à aula presencial já nesse momento? Não. Não? Não, e eu te digo por quê. Em torno, mesmo escolas públicas, eu digo ainda pior, que não estão preparadas para esse tipo de retorno, né? As particulares também não estão preparadas para esse tipo de retorno, e isso é a minha opinião, né? Que eu defendo, pois por mais que nós tenhamos os cuidados necessários, o álcool gel, as proteções, nós estamos falando de crianças que estão em isolamento por mais de 4 meses, crianças que vão retomar o contato social com os colegas, com os professores, entendeu? E se você for pensar, crianças de 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, que estão em idade de alfabetização, as salas, normalmente, têm entre 20 e 30 alunos, com um professor. Como que você garante que essas crianças não vão tirar a máscara, não vão ter um contato maior com o coleguinha, não vão, sabe, vão cumprir as medidas de higienização corretamente, sendo uma pessoa só, né? Eu acho que esse é um dos importantes pontos. Não temos controle, nós não vamos conseguir controlar. Os professores, eles não vão conseguir, a comunidade escolar não vai conseguir controlar o quanto isso pode afetar na disseminação do vírus. Voltar às aulas antes de uma vacina é temerário. Eu acredito que não é o momento, mesmo se for um ensino híbrido, metade fica em casa, metade vai para a escola, também é uma estrutura que é muito cara, né, para você manter um ensino híbrido, tanto presencialmente quanto online, para escolas, para as instituições. Então, eu acho que a vacina deveria ser o ponto de partida para um retorno. Agora, eu não acredito que seja a melhor opção. Eu acho que vai aumentar os casos. É um perigo para os alunos e é um perigo para os profissionais.
Rubia, eu ficaria aqui o resto da tarde. Tem muita coisa para falar, estou com saudade de você, faz tempo que a gente não. Mas Muita! a gente vai voltar a falar mais vezes. Sim. Eu queria deixar um espaço final, se você tiver algum aspecto que você queira abordar que eu não levantei, fica à vontade aí. Olha, eu gostei muito da oportunidade de poder conversar, dessa entrevista, e de falar, responder perguntas que geralmente são difíceis, né? Umas perguntas de opinião, e assim, deixar uma mensagem de fé e de positividade aí para as famílias, para os pais, os alunos, para os professores, que tanto lutaram, que tanto se colocaram em xeque durante esse período de isolamento e se transformaram, né, para lutar pela educação das pessoas no Brasil. Porque eu acho que uma vez que você cuida da educação das pessoas, principalmente agora no Brasil, nós vamos conseguir fazer um mundo melhor, né? Então, parabéns aos professores, parabéns às famílias, são participativas, parabéns e força, porque nós estamos próximos do fim dessa coisa toda. Maravilha. Rúbia, muito obrigado e até uma próxima entrevista. Obrigada. Rúbia Leite, gestora educacional, professora, consultora de escolas, conversou com você.